Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live do Caio, toda segunda-feira às 19 horas. Quero agradecer a todo mundo que sempre nos acompanha. Nesse período de coronavírus, a gente entendeu por bem fazer esse tipo de ação para poder nos aproximar, conversar com as pessoas sobre assuntos que estão no dia a dia de vocês. E hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, sobre os esportes, sobre a retomada dos esportes durante esse período de pandemia e já no pós-pandemia. E nós teremos uma pessoa muito especial que gentilmente atendeu o nosso convite. Eu vou convidar ele já para poder participar, já dando boa noite a Neide Rodrigues, Leonardo, Renata Simões, Luciana Cavalcante, Kátia Valente, Meduri, Paulo Eduardo de Franco da Rocha, da Grande São Paulo, enfim, tem bastante gente chegando conosco. Eu vou chamar já o meu convidado de hoje e vou pedir para que vocês possam mandar perguntas. Hoje eu quero fazer bastante interação aí com todo mundo. Nas outras lives eu não tenho conseguido fazer muita interação de pergunta e resposta, então pretendo hoje usar bastante aí das pessoas que nos acompanham. Na última live eu tive um problema de comentários, acabou que parou aqui no aplicativo, só estava no celular, eu não estava com o celular aberto. Dessa vez não vamos ter esse problema, mas vamos lá, deixa eu trazer aqui o meu convidado de hoje. Opa! Rogério Sampaio, nosso medalhista olímpico, um amigo pessoal, um orgulho da Baixada Santista, aqui da cidade de Santos, vizinho nosso, mas toda a região tem muito orgulho da história do Rogério. Primeiro, boa noite, Rogério. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Boa noite, Caio. Tudo bem? Prazer em poder reencontrá-lo aqui nessa live, poder falar de algo que, para todos nós, é sempre muito prazeroso, falar de esporte. E, nesse momento de enfrentamento à pandemia, falar de esporte, acho que é mais importante ainda, né? Por tudo aquilo que o esporte traz de bom para a vida de todas as pessoas que o praticam. Que bom, é isso aí. Eu também tenho essa mesma avaliação, Rogério. E, enfim, vou só brevemente... O Rogério, claro, todo mundo vai lembrar, ele foi medalhista olímpico, campeão olímpico, como disse, um orgulho nosso, judoca brasileiro em 92, inclusive foi escolhido o melhor judoca do mundo nesse ano. Mas, além da carreira esportista, o Rogério também tem uma trajetória já bastante longa no mundo administrativo. E me corrija aqui, Rogério, mas você é gestor público, né? Foi presidente da Fundação Pro Esporte aqui em Santos, coordenador do Centro Olímpico de Pesquisa e Treinamento de São Paulo, coordenador de projetos de alto rendimento e de massificação no esporte. Hoje é diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro. Também trabalhou como comentarista na televisão, tendo passagens pela Rede Globo, Rede Record, Sport TV, ESPN. Enfim, então, acho que com todo esse currículo, uma pessoa bastante apropriada para falar sobre esse assunto. E já dando entrada, antes de falar sobre especificamente, Rogério, é essa mesma o teu histórico aí no mundo administrativo? É esse mesmo, é esse mesmo. Eu tive uma passagem também pelo Ministério do Esporte durante 2 anos, onde eu ocupei 2 secretarias nacionais, né? A Secretaria de Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e lá tive um momento muito importante em todo o processo de controle de doping no país, porque foi no meu período que nós criamos o Tribunal de Justiça Antidopagem, né? Então, até aquele momento, os atletas que eram flagrados no doping, eles eram julgados no Tribunal de Justiça Desportiva de cada confederação. E, a partir desse momento, os atletas passaram a ser julgados num tribunal único no país, é o Tribunal de Justiça de Antidopagem. E depois fui também para a Secretaria Nacional de Alto Rendimento, onde fiquei aproximadamente 1 ano também, até vir para o COB. Então, são espaços que eu ocupei do meu trabalho nos últimos anos e que me dão muito orgulho de ter participado desses momentos importantes, das decisões que norteiam o esporte no país. Que legal, Rogério. Tem muita gente nos acompanhando, alguns amigos, tanto meu quanto seus aqui. Está aqui o vereador Alexandre Rodrigues, que foi uma das pessoas que insistiu aí também para a gente tentar fazer essa conversa. Um abração ao Alexandre, ao Ricardo do Guarujá. Está aqui o nosso mestre Rogério Wong também te mandando um abraço. Está nos acompanhando, que eu sei que você tem muito carinho
Rogério é uma referência nos esportes de luta aí da Baixada Santista, do Brasil, e trabalhamos juntos no mesmo prédio. No primeiro andar ele dava aula de karatê, no segundo andar eu dava aula de judô. Exatamente no período em que eu fui para os Jogos Olímpicos de Barcelona, então nós fizemos uma amizade bem legal. E o Alexandre sofreu muito na minha mão, né? Porque o Alexandre era judoca, era competidor, então treinava um pouquinho mais forte, ele sofreu um pouquinho na minha mão. Legal. Tá aqui Márcio Reboá, que você também interagiu muito com você. Tá o Marcelo Andrade. Enfim, tem muita gente, obviamente, do mundo da luta, mas todos, além de amigos, esportistas e que admiram muito o teu trabalho e a tua trajetória como atleta e agora também como profissional aí do mundo administrativo. O Márcio Reboá também é uma referência para todos os judocas aqui da região, né? O Márcio foi companheiro meu, primeiro aluno, né? Depois companheiro de equipe também, lá em São Caetano do Sul, na época, a gente tinha dificuldade de apoio aqui na Baixada Santista e competíamos pela cidade de São Caetano do Sul. E o Márcio conseguiu, através do esporte, estudar, ter uma bolsa de estudos numa universidade do ABC, se formou em fisioterapia, depois que encerrou a carreira no judô, também se formou em medicina. Exatamente. Então é um atleta referência, eu acho que para todos os outros atletas da região, que conseguiu desenvolver ao mesmo tempo a sua carreira esportiva e a sua carreira de estudante, né? Que é algo que a gente indica muito para todos que fazem esporte. Eu sei que as artes marciais, elas também levam muito em consideração isso, a importância que tem aí, né, da gente poder também manter o estudo, e tem milhares de jovens que acabam não conseguindo conciliar isso. Eu sei que os atletas de alto rendimento também, as pessoas se identificam muito com quem consegue conciliar essa carreira esportista também com a carreira acadêmica. Então, um abraço ao Marcinho, a todo mundo que está me acompanhando, aos amigos, tem o pessoal do Litoral Norte, de Ubatuba. Enfim, Rogério, tem muita gente aqui que é admirador do seu trabalho. Eu vou tentar sempre deixar alguns comentários aqui, dando boa noite, Daniel, André Lourenço, ao Romerson Mick. Deixa eu mudar aqui, que está me dando um pouquinho de eco. Eu vou tirar aqui o meu fone para ver se só direto na... Rogério, vamos lá. Em relação à retomada, nós estamos num período de pandemia, a gente conversou um pouco nos bastidores e vínhamos falando a respeito, né, aqui em São Paulo especificamente, o governo do estado delineou uma série de fases do Plano São Paulo, onde você vai habilitando algum tipo de atividade. Hoje, praticamente, o estado inteiro, em algumas regiões, a maioria está na zona amarela, que é a fase 3 já do Plano São Paulo, permitindo as atividades. Na última sexta-feira, teve ainda um avanço ainda em relação a isso, onde o governo do estado anunciou a permissão dos coletivos. Eu vi a sua opinião pessoal, eu sei que essa questão envolve diretamente os governos estaduais, então nem passa aí pelo COB, nem mesmo pelo Ministério, mas você como atleta, como gestor público, eu queria ouvir de você a sua avaliação, se esse é o caminho mesmo, respeitando as orientações sanitárias, qual que é a tua experiência em relação a isso, o que você pensa? Olha, primeiro que esse momento de enfrentamento à pandemia é um momento novo para todo mundo, não existe uma receita de bolo que a gente possa falar, olha, faça isso e todos nós estaremos totalmente seguros. Então, todas as modalidades esportivas estão tentando criar seus protocolos de retorno às atividades, aos treinamentos e às competições, para que todos possam ter mais segurança, não só para treinar, como também para muito brevemente retornar com as competições esportivas. O Comitê Olímpico do Brasil, ele criou um protocolo, um guia para retorno aos treinamentos de alto rendimento, né? Os nossos atletas que têm um objetivo muito próximo, que são os Jogos Olímpicos de Tóquio, o ano que vem, estamos aí a menos de 12 meses para os Jogos Olímpicos, e os atletas não tinham mais como ficar isolados, sem treinar adequadamente, tendo um evento tão importante muito brevemente. Então, o Comitê Olímpico do Brasil tomou esse cuidado de criar esse manual, esse guia desses protocolos. Os municípios e os estados também estão tomando os mesmos cuidados, entendendo a importância para a população em retomar a sua atividade normal. Aos profissionais da área esportiva que sofreram muito
ainda estão sofrendo, né? Ainda estão sofrendo, mas pelo menos podendo retomar as suas atividades normais, conseguem levar uma vida um pouco mais equilibrada do ponto de vista profissional, econômico, né? E o benefício do esporte para aqueles que o praticam ao longo da sua vida. Eu particularmente, acho que o esporte é uma das ferramentas para combater o Covid-19. Eu acho que a doença ela ataca exatamente a parte respiratória daqueles que são contaminados, e a atividade física é o que fortalece essa capacidade cardiorrespiratória, e eu entendo que isso também é uma maneira de combater o Covid. Bom. É importante ouvir sua opinião, porque a gente, ao longo do tempo, também fez algumas defesas nesse sentido, de que a gente precisaria também encontrar um caminho para poder, respeitando, né, todas as nuances envolvendo o coronavírus, mas nós precisamos também encontrar um jeito de poder retomar as coisas. Tem aqui, por exemplo, já uma pergunta do próprio Alexandre, que acompanha não só os esportes de alto rendimento, mas em especial os esportes envolvendo a base, né? Perguntando, Rogério, nessa pandemia as categorias de base irão sofrer muito. Você vê alguma solução para esses atletas que possam continuar a desenvolver em suas modalidades? Então, eu acho que cada modalidade vai ter a sua especificidade no retorno aos treinamentos. Modalidades como, por exemplo, a natação ou o atletismo, onde você consegue treinar mantendo um certo distanciamento, vão ter um pouco mais de facilidade na retomada aos treinamentos. Esportes onde você tem um contato melhor, sejam esportes de quadra ou esportes de luta, como judô, jiu-jitsu, vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que, cumprindo protocolos, todos podem retomar aos treinamentos. Eu acho que, tendo os protocolos e todos respeitando esses protocolos, todos nós vamos ter mais segurança. Se não houver o cumprimento dos protocolos para o retorno aos treinamentos, aí não tem o que se fazer. Aí vai ter uma contaminação muito forte, entendeu? Seja no esporte individual, que tem um certo distanciamento, seja no esporte que tem um contato físico maior. Eu tenho visto algumas academias, Rogério, jiu-jitsu, judô, karatê, mas se desdobrando e fazendo os protocolos bem legais, assim, em relação não só à aferição de temperatura, mas fazendo com que, ao longo do tempo também, primeiro você só faça, não sei como é que vocês falam, aí vocês... A gente fala em a repetição dos movimentos de maneira individual. Exatamente. Né? Então, primeiro você não tem o contato, aí na sequência você tem 2, 3 pessoas com quem você pode interagir, e na sequência do tempo você vai aumentando. Então, acho que são esses os caminhos a serem seguidos. É claro que a gente tem que saber que existem escolinhas que têm condições melhores, outras nem tanto, mas a gente também precisa fazer com que essas escolinhas, mesmo públicas, ou as particulares, que elas possam se adaptar, que elas possam ter um tempo para isso, que a gente também possa ter pessoas que possam nos ajudar a fiscalizar isso, né, para que ninguém possa ajudar aí a ampliar, a disseminar o vírus, porque ninguém quer isso, com certeza. Eu acho que nós vamos ter os protocolos, eles irão também se desenvolver ao longo dos próximos meses, né? Eu acho que nesse momento nós estamos tendo protocolos para o retorno aos treinamentos, né? Nós vamos muito em breve ter um segundo protocolo, que é o protocolo para retorno às competições, né? Que aí já é um outro protocolo. E depois nós vamos ter um terceiro protocolo para cada modalidade, que é o retorno às competições com público. Né? Porque uma coisa é a competição só os atletas, outra coisa é a competição com o público. Então, eu acho que a gente vem avançando, precisamos trabalhar muito ainda, mas eu sou otimista quando eu olho para 4 meses atrás, onde todos nós estávamos trancados em casa, e hoje já estamos retomando o trabalho presencial nas empresas, nos nossos locais de trabalho. A mesma coisa vai acontecer com os esportes, né? Eu falo aqui pelo Comitê Olímpico do Brasil, que no dia 18 de março, 250 funcionários saíram das suas casas e foram totalmente para o trabalho em home office. E hoje nós já estamos retomando o trabalho presencial, quase que 100%, agora a partir do dia 31 de agosto, e da mesma maneira, com protocolos de segurança.
e com isso todo mundo consegue retomar suas atividades normais. Perfeito. Você está no Rio de Janeiro, é isso, Rogério? Só para confirmar? Estou no Rio de Janeiro, Estou morando aqui desde maio de 2018. É a sede do COB, é isso? A sede do Comitê Olímpico do Brasil fica aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. Excelente, excelente. Tem muita gente me perguntando aqui, estou vendo o Ed Carlos, o Nikita, falando da várzea, e aí eu acho que assim, o que o Rogério falou serve para qualquer tipo de esporte, né? Não é especificamente para esporte olímpico ou de luta, enfim, algumas atividades já estão retomando. Como eu disse, o governo do estado, na última sexta-feira, autorizou os esportes coletivos, portanto, o futebol varziano também entra. Agora, cabe às prefeituras fazer uma regulamentação para ver se adere também ou não a essa questão. As prefeituras também têm a prerrogativa, na verdade, para explicar para as pessoas, o Plano São Paulo, ele não é obrigatório. As prefeituras podem ou não aderir. O que a prefeitura não pode é avançar sem que o plano autorize você a fazer. Então, é importante explicar isso. E eu sei que, assim, pelo menos aqui em São Vicente, o prefeito Pedro, desde o primeiro dia, tem sido bastante assim, parceiro dos esportes. Foi o primeiro a autorizar o surf, foi o primeiro a autorizar a aula da praia. Então, nesse sentido, aos amigos que são aqui de São Vicente, a Nikita, aí já o Ed Carlos é de Santos, mas eu conversei com o Paulo Alexandre também hoje, e ele se prontificou, também está finalizando essa fase, deverão voltar. Eles estão perguntando do risco. O risco, eu acho que assim, quando a gente não cumpre o protocolo, tudo é risco, com certeza. Agora, na medida que a gente consiga cumprir o protocolo, as coisas precisam voltar à sua retomada. Vamos lá. Uma outra coisa que eu vi aqui, vocês têm uma interação aí, não sei como é que está isso, mas com a OMS, né? O COB deve ter uma interação com a OMS, e eu sei que a medida de adiar os Jogos Olímpicos deve ter sido, obviamente, também com relação a isso. Já tem a data confirmada, Rogério, do próximo ano? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela participa da organização dos Jogos Olímpicos, e ela tem uma participação fundamental, especial, no comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Então, quando a pandemia se tornou muito mais forte na Europa e depois na América, muito rapidamente o Comitê Olímpico Internacional tomou a decisão de adiar os Jogos Olímpicos para 2021. Tá. Então, a organização continua, a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio está confirmada para o dia 23 de julho de 2021. A Organização Mundial de Saúde continua trabalhando dentro da organização dos Jogos Olímpicos, criando todos esses protocolos de segurança, monitorando a disseminação do Covid-19 no mundo, e nós estamos muito confiantes da realização dos Jogos Olímpicos. Em nenhuma reunião, seja com o Comitê Olímpico Internacional, seja com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em nenhum momento houve qualquer menção à não realização dos Jogos Olímpicos, e é essa a mensagem que nós passamos a todos os nossos atletas. Treinem, se dediquem, se preparem, nós vamos prover os nossos atletas de toda a segurança disponível para que eles possam realizar os seus treinamentos, porque a gente precisa chegar lá em Tóquio com condições de conquistar medalhas. Legal. Tem uma pergunta aqui também a respeito... Nós temos lei de incentivo ao esporte, nome estadual e federal. E como está sendo a perda de... Né, todo mundo tem perda de receita hoje. Tem alguma solução, Rogério? Você já passou por vários níveis, foi gestor municipal, estadual e hoje nacional. Você pensa que as leis de incentivo podem ser uma solução para esse problema que nós estamos vivendo, também financeiro, de financiar o esporte? Olha, eu acho que as leis de incentivo ao esporte, elas surgiram no país como consequência da organização dos grandes eventos, né? Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, primeiro o governo federal criou a lei de incentivo, depois o governo estadual, e algumas prefeituras já desenvolveram as suas leis de incentivo também. Por exemplo, Santos, na Baixada Santista, desde 2007, 2008, já tem uma lei de incentivo municipal. Nesse momento, a lei de incentivo federal ela vai ter algumas dificuldades nos próximos meses. Por quê? Porque o recurso da lei de incentivo federal é calculado em cima do lucro real das empresas, que declaram o seu imposto de renda sobre o lucro real.
Então, entendendo que nós estamos numa crise econômica que deve se aprofundar um pouco mais nos próximos meses, poucas empresas terão lucro. Se não tem lucro, não tem o que destinar aos projetos de lei de incentivo. Nesse sentido, existem já leis, projetos de lei que tramitam no Congresso, porque além das empresas poderem contribuir na lei de incentivo federal, pessoas físicas também podem. Então, existem projetos de lei na Câmara para facilitar um pouco mais o aporte de pessoas físicas à lei de incentivo, que talvez pode equilibrar, nesse momento de dificuldade, esses projetos. No governo estadual, o aporte da lei de incentivo estadual é em cima do ICMS. Então, eu entendo que, por maior que seja a crise econômica, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, o consumo de água e esgoto, as empresas de telefonia, isso tudo contribui muito com o ICMS. As empresas de gás natural, né, hoje muitas cidades são dotadas de gás para o aquecimento de água, enfim. Então, eu acho que a lei de incentivo estadual ela não vai sofrer tanto quanto a lei federal. E as leis municipais também, eu acho que também não vão sofrer muito, porque é em cima do ISS e do ICMS. Aliás, desculpe, ISS e IPTU. E o IPTU continua existindo, as empresas continuam contribuindo, as pessoas. Então, acho que o maior baque vai ser em cima da lei de incentivo federal. Tem alguns amigos aqui, acho que a Michele Ciccone está dizendo que estudou com você na FEFES em 94, te mandando um abraço. O Ítalo está aqui também, lá do Guarujá, cumprimentando pela live. O Celso de Itapetininga. O estado de São Paulo tem bastante gente. Bom, o Rogério te mandando mais um abraço aqui. Eu acho importante, Caio, nesse momento de retomada da economia, de retomada da vida normal das pessoas, né, guardar todos os cuidados que nós precisamos continuar tendo no nosso dia a dia. Eu acho fundamental que as secretarias de saúde desenvolvam também projetos de atividade física, como uma linha de prevenção à saúde da população, né? Nós temos hoje no Brasil uma população que tem ficado cada vez mais ociosa, cada vez mais obesa, se alimentando cada vez mais com produtos fast foods, produtos gordurosos, né? E a gente vê que isso desenvolve uma série de doenças que impactam os orçamentos dos municípios na área da saúde, né? Então, acho que é importante cada município, esse trabalho entre Secretaria de Esporte e Secretaria de Saúde, um trabalho coordenado para que a área da saúde possa desenvolver projetos esportivos de prevenção à saúde, né? Eu acho isso fundamental daqui para frente. E junto a esse trabalho esportivo, um trabalho com nutricionistas, médicos para aferir pressão, colesterol, diabetes, de que maneira você, sem o remédio, conseguir diminuir esses índices que são tão prejudiciais à saúde de todos nós. Perfeito. Tem o Helder Veiga de Cubatão também mandando um abraço, o Fábio Ventura de Santos, o Daniel Papa dizendo que a família tem muito carinho pela história do Rogério, a Silvia, o Valdino Damascena. Ô, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação aos nossos atletas aí de alto rendimento que vão para Olimpíadas, a perda assim, de contato e dos treinos durante esse período foi muito prejudicial para eles, já pensando na Olimpíadas? Porque quem é de alto rendimento, né? Uma semana sem treinar, já fica para trás e tal. Isso pode ser perigoso ou também foi mundial e todo mundo meio que está nessa mesma pegada? Como é que na preparação dos nossos atletas? Olha só, eu entendo que todos os atletas do mundo tiveram em algum momento que parar os seus treinamentos, né? Alguns países conseguiram retomar os treinamentos primeiro, né? A gente vê que os países da Ásia conseguiram avançar mais rapidamente no enfrentamento à pandemia, até porque a contaminação na Ásia aconteceu antes de vir para a Europa e para a América, então esses países saíram um pouco mais na frente na retomada dos seus treinamentos, mas nós temos que entender também que os atletas que nós estamos falando, que vão representar o país em Jogos Olímpicos, têm 22, 23, 24, 25 anos, alguns são um pouco mais velhos. Atletas nessa idade
por mais que ele fique parado 3, 4 meses, ele retoma a sua forma física ideal muito rapidamente. Então, eu entendo que esse prejuízo não é tão grande. O grande cuidado que o atleta tem que ter depois de ficar 3, 4 meses parado é exatamente na sua retomada aos treinamentos, fazer isso de maneira controlada. Então, controlar, o que eu quero dizer? É com acompanhamento de nutricionista, preparador físico, psicólogo, massagista, fisioterapeuta, ou seja, todos os profissionais ali à sua disposição, para que ele corra um risco menor de lesão. O maior risco na retomada, depois de 3, 4 meses parado, é o atleta ter uma lesão grave que, de repente, o tire dos Jogos Olímpicos daqui a um ano. Então, é esse cuidado que o Comitê Olímpico do Brasil tem tido junto com os atletas que já estão classificados ou que estão em vias de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio nessa retomada. Levamos vários desses atletas para ter um primeiro estágio de treinamento na retomada em Portugal. Então, nós temos alguns centros de treinamento na Europa. Os atletas inicialmente vão para lá, passam 40, 45 dias e depois retornam ao Brasil para dar continuidade aos seus treinamentos. Tá lembrando aqui, o Alexandre, eu não falei, mas que você é cidadão vicentino, lembrando da sua família, teve cantina aqui no Exatamente. Então, para os amigos de São Vicente que estão nos acompanhando, o Rogério é cidadão vicentino. Muito merecimento. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de São Vicente, trabalhei aí durante algum tempo. Meu pai era proprietário de uma cantina no Colégio Itá, ali perto da Igreja da Matriz, e ali eu trabalhava junto com a minha família, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. E aí eu tenho uma história legal, porque assim, eu geralmente chegava na escola às 6h30, 7 horas da manhã, né? E trabalhava ali na cantina até 3 horas, 3h30. E aí, na hora de retornar para casa, eu morava em Santos, ali perto da Avenida da Costa, eu não gostava de pegar ônibus. Então, eu levava de manhã, eu ia de ônibus com a mochila no ombro, né? E aí, na hora de ir embora da escola, eu botava o tênis, o short, a camiseta, e aí eu voltava correndo para casa, né? Porque além de não pegar o ônibus, eu já treinava um pouquinho ali também, pô, dava quase 10 quilômetros correndo, né? Naquela época eu tinha 20, 21 anos, então fazia isso todo dia. Então, além do carinho de poder trabalhar, essa minha história aí também ajudou muito a me desenvolver fisicamente, nos meus treinamentos, na minha competição. Legal. Maria Adriana, boa noite. Marilene Silva. Jorge Vital dizendo que treinaram na sala do segundo andar com o saudoso Ricardo. Lembrando de você aqui. Vou pedir para os amigos, algumas pessoas estão aqui, pedir para quem puder também compartilhar. Acabei esquecendo de pedir, mas quem puder compartilhar para a gente poder alcançar mais pessoas com as informações do Rogério Sampaio, nosso sempre atleta olímpico, cidadão vicentino, e nesse momento o diretor-geral do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu vi aqui que a Silvia Massa está dizendo, entrando num assunto ligado à saúde, que ela está com... eu vou te responder depois, Silvia. Você está dizendo que teve outros problemas que não ligados ao Covid, que não está conseguindo atendimento. Eu vou pedir para que o nosso pessoal possa te explicar, de fato, as cirurgias eletivas. Elas estão paradas, né, Rogério, nesse período. Infelizmente, esse é um cenário de todo o estado de São Paulo. Então, nós vamos ter, assim que a gente conseguir, ao menos, ter um número menor mesmo de pessoas infectadas, de óbitos diários, a gente vai ter um problema muito sério, que é poder pegar toda essa demanda de pessoas que estão com cirurgias há muito tempo marcada, que poderia ter sido feita durante esse período, mas que até eu achei que realmente era o caminho a ser seguido, não dava para a gente poder misturar as pessoas, porque, infelizmente, o Covid estava em todo lugar e os hospitais têm uma taxa de contaminação muito alta. Então, Silvia, eu vou te responder depois, especificamente o teu caso, mas genericamente explicando, é isso, as cirurgias eletivas, não é só aqui na Baixada ou em São Vicente, é em todo lugar, foram suspensas. Apenas aquelas de grande emergência é que estão sendo realizadas. Está aqui dizendo, o Luiz Paulo, dizendo que São Vicente é uma máquina de fabricar campeões, tem acompanhado o nosso mandato, e assim, só lembrando, Rogério, São Vicente realmente tem, eu sei, assim como Santos e outras cidades mais, tem um viés muito forte para os esportes, né? Você lembra de alguns atletas que são oriundos aqui da cidade, de São Vicente especificamente? Já falamos de alguns no começo aqui. Eu me lembro do levantamento de peso, tinha o Edmilson, que foi um atleta que depois foi para o Esporte Clube Pinheiros, durante muitos anos representou o Brasil em Jogos Pan-Americanos, em Jogos Olímpicos. Também no judô,
nós tivemos alguns atletas de destaque, né, que chegaram, inclusive, aos Jogos Olímpicos. A Fabiane Okuda, por exemplo, morava em São Vicente e disputou os Jogos Olímpicos. Com certeza tem algum atleta que eu estou esquecendo, mas São Vicente sempre foi uma cidade com uma grande representatividade e importante, não só numa modalidade, né? São Vicente tem atletas em diversas modalidades que em algum momento se destacaram e chegaram à seleção brasileira. Isso parece também muito com a cidade de Santos, né? Santos também, em diversas modalidades, conseguiu classificar atletas para os Jogos Olímpicos, tanto no tênis de mesa, no judô, no vôlei com o Negrelli, na natação, enfim, em várias modalidades tiveram atletas olímpicos. E uma outra característica também, tanto de São Vicente quanto de Santos, enfim, das cidades da Baixada Santista, nós temos um desenvolvimento muito grande no paradesporto também. Nós temos para-atletas, tanto de São Vicente quanto de Santos, quanto de toda a Baixada Santista, que também tem, nos últimos anos, representado o país em Jogos Pan-Americanos e em Jogos Paralímpicos também. Está me lembrando aqui da Larissa Pimenta, que está classificada. Larissa, uma fera aqui do Japuí, de São Vicente. E a Larissa foi campeã dos Jogos Pan-Americanos em Lima, agora em 2019. Um resultado... orgulho nosso aqui também da cidade. Um abraço à família da Larissa, que está sempre aqui com a gente também, e é um orgulho da cidade. Só para confirmar, o Luiz Paulo, que é mestre aqui de kickbox, está dizendo que o esporte dele agora é reconhecido pelo COI como uma modalidade olímpica. Confirma, Rogério? O kickbox? Ainda não é. Veja bem, vamos lá. Nós temos hoje, no programa do Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos da Juventude. O kickbox ele está inscrito nos Jogos Olímpicos da Juventude, que seria agora em 2022, em Marrocos. Ele foi adiado para 2026, mas a modalidade kickbox está confirmada nos Jogos Olímpicos da Juventude. É o primeiro passo para integrar os Jogos Olímpicos. Isso funciona assim: primeiro você habilita eles nos Jogos Mundiais da Juventude, para na sequência habilitar. Entendi. Exatamente, mas ele pode ser considerado já um esporte integrante do programa olímpico. Legal, então explicado aí, Luiz. Tem um outro Luiz Tomás, perguntando: Rogério, qual a sua opinião referente aos esportes eletrônicos, mais conhecidos como e-sports? Então, eu na verdade, eu acho que esse e-sports é uma atividade de lazer, assim como outras modalidades, é um evento, né, mas não é atividade física, né? Eu não entendo como atividade física. E hoje existe um movimento mundial em busca da saúde exatamente para tirar as pessoas de casa e virem para a rua para fazer atividade física, né? E às vezes a gente vê a garotada, a juventude se dedicando muito ao lazer através desses jogos eletrônicos e pouco à atividade física. Mas eu ainda não entendo, e o Comitê Olímpico Internacional também ainda não entende o esporte eletrônico como atividade física. Tá, então, perfeito. Tem um respeito, mas... Claro, claro. O Daniel lembrando do Nivalter Santos, da canoagem também, que começou aqui em São Vicente, grande Nivalter. O Nivalter trabalha conosco aqui no Comitê Olímpico do Brasil, junto com o desenvolvimento da canoagem, lá em Lagoa Santa, com Isaquias, os nossos principais canoístas do país, e o Nivalter tem um trabalho bem importante nesse desenvolvimento. Bom saber. Rogério, e qual a expectativa, já indo diretamente para os Jogos Olímpicos? Eu já não lembro, confesso, do nosso último resultado. A expectativa é sempre melhorar, né? O nosso último resultado foi positivo e a expectativa é de ser ainda melhor? Como é que estamos? As preparações? Nós tivemos em 2016 o melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos. Foram 19 medalhas, 7 de ouro. E 2019 foi um ano mágico para o esporte de competição brasileiro também. Nós tivemos a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. Ficamos em segundo lugar no geral, apenas atrás dos Estados Unidos, com a conquista do maior número de medalhas e o maior número de conquista de medalhas de ouro na história do Brasil, na história dos Jogos Pan-Americanos. Nos campeonatos mundiais também, das diversas modalidades, o Brasil teve um grande número de atletas campeões mundiais em diversas modalidades. Eu vou esquecer alguma aqui, mas
skate, surf, esgrima, canoagem, vamos lá, ginástica artística, o vôlei masculino foi campeão da Liga Mundial. Então, em diversas modalidades, nós tivemos atletas campeões do mundo. E várias medalhas também de prata, bronze. Então, por tudo isso, nós entendíamos que se os Jogos fossem agora, em 2020, nós faríamos a maior participação do Brasil na história da nossa participação nos Jogos Olímpicos. Para fazer uma avaliação das nossas possibilidades, nós temos que agora esperar terminar o processo de classificação de todos os atletas e todas as modalidades para os Jogos Olímpicos. Esse processo ainda não acabou. Mas ainda faltam muitas modalidades, Rogério, a classificação? Quase todas as modalidades ainda têm o seu processo de classificação aberto. Até o momento, nós classificamos 177 atletas. A expectativa do Brasil é classificar entre 280 e 300 atletas. E eu confesso para você, eu ainda não fechei essa expectativa de conquistas o ano que vem. Mas eu estou muito confiante que a gente possa melhorar a nossa participação em relação a 2016. Pela primeira vez, oficialmente, surf e skate, correto? Surf, skate, escalada, o softball e o beisebol, e também o karatê. O karatê também, que é um esporte muito tradicional no Brasil, um grande número de praticantes. A gente também tem expectativa de conquista de medalhas no karatê. Que bom. E surf e skate aqui na nossa região, né, Rogério? Tem sempre um celeiro também de atletas, né? Sim, aqui, sim. O Mineirinho, enfim, tem muita gente. O próprio... O litoral de São Paulo, né, com o Gabriel Medina. O próprio Medina aqui não é da Baixada, mas é do litoral norte, né? A gente falou que tem muitas modalidades ainda com condições de classificar, mas no surf masculino já fechou o processo classificatório. Os dois brasileiros, um é o Gabriel Medina e o outro é o Ítalo Ferreira, que foi campeão mundial, os dois, campeão e vice-campeão mundial ano passado, e são dois atletas muito fortes e que a gente tem uma expectativa de uma grande apresentação, né? Eu entendo que vitória e derrota é uma coisa muito do momento da competição, a gente está muito confiante em relação ao desempenho dos nossos surfistas, mas a gente tem que também respeitar os atletas do exterior. Rogério, deixa eu agora mudar um pouco de uma pergunta mais envolvendo aí a tua atividade para a gente poder fazer um panorama sobre as outras pessoas. O fato de ter sido atleta ao longo dos anos e hoje você está assumindo uma função como diretor do COB, isso, na maneira como você conversa com os atletas, né? Quem já vivenciou isso tudo, é sempre diferente a maneira de você falar. Você acha que isso agrega muito para você ou você acha que assim, não muda muito? Isso é uma questão mais de estudo e tal? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Eu acho que agrega muito. Eu acho que a vivência no esporte me traz um equilíbrio na hora de entender quais são as reais necessidades dos nossos atletas, dos treinadores, né? Aquilo que é necessário para o esporte hoje em dia, não só dentro das quadras para os atletas, mas também na administração esportiva, né? Hoje nós temos aqui no Comitê Olímpico do Brasil um choque de transparência, de governança, são anseios da sociedade, né? E uma bandeira que o COB levantou, e nós jamais vamos baixá-la novamente. Então, eu tenho a experiência que a gestão esportiva pública me trouxe. Então, essas questões de transparência e governança é algo que eu trago dessa experiência, mas também a vivência no esporte como atleta, como treinador, também me traz um predicado que quem não foi do esporte dificilmente teria, entendeu? Isso é legal, né, Rogério? Porque eu imagino também que tenha muita gente do mundo, esportistas, porque a vida de um atleta, se você for pensar de alto rendimento, ela não é uma vida longa, é uma vida curta, né? O auge do atleta é, sei lá, 5 anos, no máximo 10 anos, talvez, imagino eu. Então, que as pessoas também possam se preparar, se qualificar para poder assumir esse tipo de função, porque o esporte, como a gente falou aqui, cada vez mais, até pós-pandemia, vai ser uma atividade que requer uma ampla divulgação, para que as prefeituras, independente do seu tamanho, na sua proporção, possam divulgar, possam incentivar. Então é importante que os atletas, que às vezes até pensam, não quero mais nada com a vida, acabou minha fase, então, tá aí o Rogério como exemplo para a gente poder se inspirar e se qualificar e poder ir atrás e, quem sabe, se tornar também um gestor público e levar toda a experiência de quem
já ficou muito tempo ou nas quadras ou no tatame como você, agora para poder colaborar com futuros atletas também, né? Te agradeço as palavras de incentivo e entendo que existe um campo muito vasto, tanto na gestão pública, como na gestão das confederações brasileiras, nas federações estaduais. Existe um grande espaço que precisa ser ocupado por pessoas que realmente praticaram esporte durante muitos anos, independente de ter sido, em algum momento, um atleta olímpico, um medalhista olímpico, porque muitas vezes a gente tem atletas que tiveram anos se desenvolvendo na modalidade, por alguma questão acabaram não conseguindo chegar a uma carreira internacional, mas que tem um conhecimento muito grande, né, por conta desses anos de prática. E essas pessoas precisam se preparar, ter um entendimento do funcionamento do esporte, da administração esportiva, para que eles possam colaborar. Nesse sentido, o Comitê Olímpico do Brasil, através do seu braço educacional, que se chama Instituto Olímpico Brasileiro, oferece diversos cursos de fundamento da administração esportiva, curso de treinadores, curso para atletas, cursos à distância, na sua grande maioria. Esses cursos são gratuitos, basta entrar no site do COB. Não sabia. Basta entrar no site do COB, que é o www.cob.org.br. Então, nós lançamos, por exemplo, esse ano, Caio, um curso de enfrentamento ao assédio moral e sexual no esporte. É um curso extremamente interessante, que tem também por objetivo proteger os atletas, né, durante o seu desenvolvimento, para não passar por situações de assédio moral e sexual, e saber de que maneira agir quando se depara com uma situação dessa. Temos cursos para profissionais de educação física, são diversos cursos, as inscrições muito fáceis de serem feitas no site e totalmente gratuitos esses cursos. Que legal, então. Fica aí a dica também para todo mundo que está acompanhando. Cícero Dantas, lá de São Bernardo, mandando um abraço. A Emily Pacheco, de São Sebastião. Ao PP, lá de Itararé, interior do estado de São Paulo. Caio Nunes, aqui de Santos também. Enfim, www.cob.org.br. E os cursos, eles têm momento certo em que estão abertos as inscrições ou ele é direto? O ano inteiro, direto. São cursos à distância e que podem ser feitos de acordo com a disponibilidade de tempo de cada pessoa que se inscreve. Pô, que bom. Então, mais uma informação boa. Hoje, quem está presidindo o COB, Rogério? Quem preside o COB é o presidente Paulo Vanderlei Teixeira. Ele foi treinador olímpico em Barcelona, em 1992, treinador de judô, e era o treinador que dirigia, exatamente, é o treinador que me dirigia lá nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Ele é o atual presidente, ele foi presidente depois que encerrou a carreira de treinador, foi presidente da Confederação Brasileira de Judô por 16 anos, fez um trabalho espetacular de organização, foi o período que o judô conquistou o maior número de medalhas olímpicas e de medalhas em campeonatos mundiais, tanto no judô feminino quanto no judô masculino, e depois ascendeu ao cargo de presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Legal, então, que bom. Fico feliz. Então, a dobradinha continuou ao longo desse tempo e espero que também possa trazer medalha de ouro para o Brasil, não só a medalha em si, mas todas as... Porque a gente passou por um período muito complicado aí do COB, né? Então, eu acho importante, Caio, falar que desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu, eu já falei para você, nós tivemos um choque de gestão, de governança e de transparência. Mas uma coisa muito importante também foi que na mudança do estatuto, o presidente Paulo ele garantiu maior participação dos atletas na Assembleia do COB. Então, lá no final de 2017, quando ele assumiu no lugar do ex-presidente Carlos Nussmann, ele aumentou a participação dos atletas de um atleta para 12, ou seja, os atletas tinham apenas um voto na Assembleia, aumentou para 12. E agora já aumentou, a partir de 2021, nós teremos 19 atletas com direito a voto na Assembleia. Então, aumentar o número de atletas, eu acho que é um dos grandes benefícios que o presidente Paulo trouxe para o movimento olímpico para os próximos anos. Isso é importante, porque dá credibilidade, né? Os atletas, eu sempre vejo muitos movimentos de atletas e às vezes são pouco ouvidos, né? Então, você está me falando aqui de uma boa atitude, né? Não só de ouvir, mas de, na prática, também materializar o pedido dos atletas. Nada melhor do que quem está ali no dia a dia poder opinar, decidir. Então, está de parabéns aí o COB brasileiro
leve nosso cumprimento aí ao presidente. Obrigado. Tá perguntando aqui o José Alexandre Coneto, qual foi meu professor aqui no futsal em São Vicente? Vamos contar para ninguém aqui, porque nós estamos falando de atleta de alto rendimento, então eu tenho que colocar minha barba de molho aqui, mas está perguntando se a CBF, através do projeto CBF Social, também tem feito... acho que ele está afirmando, né, que a CBF também tem feito algo parecido com diversos cursos gratuitos voltados ao profissional, aos profissionais do futebol. Então, uma informação do Coneto aqui, que é nosso parceiro. Um abraço ao Có. Eu acho importante lembrar que quando a gente olha para a organização da Copa do Mundo de 2014 e também para os Jogos Olímpicos de 2016, a gente sempre pergunta, e o legado que ficou desses eventos? Né? O grande público só consegue olhar para os estádios, para as instalações esportivas. Eu acho que isso é um legado importante, mas nós temos um outro legado também, que é o investimento tanto do governo federal, das universidades, como também de instituições, entidades como o COB, como a CBF, em trazer mais conhecimento para os profissionais. Então, hoje, por exemplo, os atletas brasileiros, tanto do futebol quanto das outras modalidades olímpicas, têm profissionais nas diversas áreas, nutrição, preparação física, fisioterapia, medicina esportiva, são profissionais muito mais bem preparados para cuidar do atleta, para trazer o desenvolvimento do atleta na busca por uma medalha olímpica. Então, eu acho que isso é um legado que nós não vamos mais retroceder. Os nossos profissionais hoje têm o mesmo nível de profissionais de outros países do exterior. Perfeito, que bom. Boa essa informação também, porque a gente sempre fica também falando, imagina como é que deve ser os outros países, você dizendo aqui que nós chegamos hoje no nível que dá para praticamente equilibrar com qualquer outro país. Ô, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta agora no campo pessoal, né? Para quem, enfim, imagino como deva ser, só disputar uma Olimpíada já deve ser uma coisa de louco. E como é que né, você que foi medalhista ouro olímpico, você ter uma vida inteira para uma luta de alguns minutos no teu caso aí, cara? Como é que é essa adrenalina? Assim, você deve se recordar disso com detalhes, mas conta pra gente aqui, porque assim, são pouquíssimos atletas que chegam nesse nível. Para quem tem sonho, ou mesmo para quem sabe que não vai conseguir chegar, mas assim, porque já passou o tempo, talvez, e enfim. Mas como é que é esse momento, Rogério? Chegar nesse estágio, assim, nesse nível? Bom, primeiro é um momento mágico, né? Eu acho que o sonho de todo atleta que se dedicou durante vários anos é disputar os Jogos Olímpicos, representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Comigo não foi diferente, eu me sentia um atleta privilegiado de poder representar o país em Barcelona, mas além dessa satisfação pessoal de representar o país, na hora da competição você quer conquistar uma medalha, né? E eu acho, no meu caso, você fez uma pergunta que talvez eu nunca tenha falado para ninguém essa resposta. Eu comecei a fazer judô com 4 anos e meio, né? E cheguei ali nos Jogos Olímpicos com quase 25 anos, faltava um mês para completar 25 anos. Então, uma das minhas maiores preocupações ali nos Jogos Olímpicos é que eu tinha me dedicado muito, não nos últimos 6 meses, mas naqueles 20 anos e meio. Eu tive um professor de judô chamado Sensei Paulo Duarte, que era um professor de judô muito detalhista, muito perfeccionista no desenvolvimento técnico, muito exigente em relação ao treinamento duro, né, de alta intensidade. Então, eu sempre treinei muito. E aí, lá nos Jogos Olímpicos, a minha maior preocupação era conseguir me apresentar em 100% da minha possibilidade, né? Ou seja, o que seria o pior para mim? Sair dos Jogos Olímpicos e falar assim, caramba, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, você não conseguir se apresentar 100% seria muito ruim. Mas eu cheguei nos Jogos Olímpicos já muito maduro, né? Então, eu me lembro como se fosse ontem, eu pensava uma luta de cada vez. Eu já tinha experiência para entender que não adiantava pensar na luta final ou na disputa de uma medalha sem ganhar a primeira luta, sem ganhar a segunda, sem ganhar a terceira. E foi assim que eu fui disputando luta a luta nos Jogos Olímpicos. A competição de judô, as lutas acontecem todas no mesmo dia. E luta após luta, quando eu olhei, eu estava lá na semifinal, já muito próximo de disputar uma medalha.
E aí sim, ali você começa a sonhar em conquistar uma medalha, né? E a luta semifinal foi uma luta muito dura contra o alemão, chamado Udo Keumas, era o atual campeão do mundo. Nós já havíamos nos confrontado 2 vezes, eu havia ganhado uma, perdido outra. Sabia que tinha condições de ganhar novamente, mas ele era o favorito, né? Mas eu acabei saindo com a vitória. E a luta final foi uma luta mais tranquila, porque era um adversário mais baixo, destro, que se movimentava, que era exatamente a minha especialidade de adversário, né? Então, assim, disputar os Jogos Olímpicos é um momento mágico, ganhar uma medalha um momento que supera qualquer expectativa, e ganhar a medalha de ouro mais ainda, né? Vamos falar assim, o judô é uma das modalidades mais praticadas no mundo, e a cada 4 anos saem 7 medalhas de ouro. Então, se você fizer essa proporção, você já percebe a dificuldade, né? E a minha medalha de Barcelona, ela foi a última medalha de ouro da Pan-América no judô masculino, né? O judô feminino, outras atletas da Pan-América conquistaram medalha de ouro, mas no judô masculino, agora esse ano completou 28 anos, que nenhum atleta, seja canadense, americano, desde o Uruguai até o Canadá, nunca mais nenhum atleta ganhou uma medalha de ouro, né, no judô masculino. E para mim é satisfação pessoal também, que é algo que eu guardo com extremo orgulho, assim, carinho, é algo que eu guardo para a minha vida, e é algo que eu jamais sonhava quando comecei a fazer judô lá com 4 anos e meio, e foi o prêmio que eu recebi da Federação Internacional de Judô como melhor judoca do mundo no ano de 92. Foi um prêmio que eu recebi em Buenos Aires, no final do ano de 92, durante o Campeonato Mundial da categoria Sub-20. Eu fui convidado a ir até Buenos Aires e, durante um evento, recebi essa homenagem, e algo que eu guardo com extremo carinho. Eu posso imaginar, Rogério, e para a gente é um orgulho muito grande também. E, assim, para completar, tem muita gente mandando boa noite aqui, eu vou só para lembrar algumas pessoas, a Manditas, a Sueli lá de São Bernardo, a Fernanda Morato, Robson Santos, a Thaís Pinheiro, reforçando essa questão das medalhas aí, a cada 4 anos somente 7 medalhas, a Sueli lá de São Bernardo, dando um abraço para todos nós, ao Ricardo Amorim de Mongaguá, ao Jaiminho, cumprimentando pelo trabalho, aqui o Có também me dando uma moral aqui, dizendo que eu era um bom jogador. Obrigado, Có, obrigado pela parceria. E para completar, eu sempre, o que eu gosto de jogar é futebol mesmo, e o futebol, né, Rogério, ele tem uma coisa, que é um esporte coletivo, então, às vezes quando você não está bem, você divide com outro colega que às vezes está num dia mais inspirado, e às vezes tem outro, e outro, e outro, então vai. E para completar, né, cara, assim, eu sei que o judô, o karatê, a gente fala que é um esporte individual, mas tem toda uma galera que está no teu entorno. Mas na hora do vamos ver, é você contra outra pessoa. Então, esses esportes, eu acho que exige ainda mais, né, de uma capacidade de concentração, de organização, de estudar o adversário, porque quando chega num nível como o seu, você também chega numa fase que você já sabe mais ou menos, como você falou, olha, era destro, mais baixo, enfim, eu sei quais eram os principais, mas é de um nível imagino, de estresse que chega, porque, assim, você não consegue dividir a responsabilidade com ninguém, né, cara? É você e mais alguém. Então, parabéns mesmo, que é um orgulho e, assim, é uma raridade a gente poder estar conversando com alguém que chegou nesse teu nível. Obrigado, Caio, obrigado. Eu sempre faço questão de dividir as minhas conquistas com uma série de pessoas que contribuíram para o meu desenvolvimento ao longo de anos, né? Eu falei agora do meu sensei, Paulo Duarte, que treinei com ele dos meus 4 anos e meio até os 20, 21, 22 anos. Depois treinei também com outros treinadores, seja nas seleções, seleção estadual, seleção nacional, mesmo em Santos, outros treinadores que contribuíram com o meu desenvolvimento, e um grande número de companheiros de treinamento, né? Eu sou um atleta genuinamente da Baixada Santista, o meu desenvolvimento foi nas competições da nossa região, treinamentos na nossa região, treinamentos da seleção santista, da seleção dos atletas que se uniam, os atletas de toda a região. Enfim, eu acho que eu sempre faço questão de dividir aquela conquista com todos aqueles que trabalharam comigo treinando durante anos, né? Você falou aí do Marcinho, do Alexandre, eles são 2 exemplos desses atletas que na nossa época, embora eu fosse um pouco mais velho que eles, treinaram muito comigo e de alguma maneira contribuíram
as minhas conquistas, né? Eu posso falar que eu bati neles um pouquinho também, né? Eles eram menores e tal, então eu não tinha muita pena, não, mas o judô, na verdade, não tem chute, não tem soco, né? O objetivo é a projeção, é derrubar o adversário, e a gente vê que o treinamento é duro, mas a gente tem sempre um carinho muito grande com os Rogério, você enveredou para o jiu-jitsu também, em algum momento, não? Judô e jiu-jitsu, na verdade, são o mesmo esporte com regras diferentes, né? O judô também tem a luta de solo, o estrangulamento, chave de braço, as imobilizações. O jiu-jitsu também tem a parte em pé, embora tenha uma ênfase um pouco maior, aliás, bem maior, na luta de solo. Mas um dos judocas que a gente tem um orgulho enorme de dizer que é um medalhista olímpico e que tem um conhecimento de luta de solo enorme é o Flávio Canto. Flávio Canto, que é apresentador da Sport TV, da TV Globo, foi medalhista olímpico de judô em 2004 em Atenas. Eu vou falar para você, cara, qualquer atleta de jiu-jitsu vai confirmar isso. Eu não conheço ninguém no mundo que conheça tanto luta de solo quanto o Flávio Canto. Ele além do trabalho dele na TV Globo, no Sport TV, ele vai constantemente ao exterior, à França, ao Japão, para dar curso de luta de solo, técnicas de estrangulamento, de chave de braço. E a gente no judô também tem a luta de solo, que a gente brinca um pouquinho, mas eu tenho que reconhecer que o pessoal do jiu-jitsu se desenvolveu tecnicamente melhor que os atletas do judô na luta de solo. Que legal. Não, o Flávio é um craque mesmo. O Marcinho tá dizendo aqui que você bateu bastante nele, viu? Bateu bastante nele, mas tá dando risada aqui. Acho que foi bom para tomar umas pancadas, é sempre bom também, né? Para poder ficar mais calejado. Ô, Rogério, só para completar, assim, a gente vai para a fase final, e aí eu vou até depois deixar à disposição, porque esse guia que vocês montaram, né, no COB, ele está à disposição, salvo engano, porque a gente pegou no site mesmo, então, ó, para quem depois quiser ter acesso a esse guia, eu vou deixar o link aqui embaixo, é o guia para práticas de esportes olímpicos no cenário da Covid-19. Acho que foi um guia que vocês lançaram e que ficou muito, muito bom. Aliás, parabéns aí para o COB, porque está bem ilustrativo, bem fácil de entendimento. Fica disponível para todos aqueles que têm uma academia, a todas as prefeituras. Eu acho que esse material ele pode contribuir para que cada um também crie os seus protocolos de segurança no retorno aos treinamentos e às competições. Tá, perfeito. Rogério, para completar só sobre essa questão mais pessoal do esporte, se você tivesse que colocar uma porcentagem, assim, quanto que capacidade que você estudou ao longo do tempo e quanto que é dom, assim, se você tivesse que colocar assim, entre uma porcentagem, dá para fazer isso? Olha, eu diria que 99% é esforço, né? 1% é o dom, né? Eu, ao longo da minha carreira, eu convivi com atletas que eram muito mais habilidosos que eu, muito mais. Se eu te falar, não estou falando de 1, de 2, de 5, estou falando de dezenas de atletas que eram muito superiores a mim, tecnicamente, de habilidade que você olhava e falava, enchia os olhos, né? Mas, de alguma maneira, esses atletas foram ficando pelo caminho. Eu sempre uso uma frase que eu falo que o atleta que chega mais longe é aquele que consegue ultrapassar as barreiras com um pouco mais de facilidade, né? Eu falo para você que eu disputei os Jogos Olímpicos de Barcelona com kimono emprestado. Um amigo, era um aluno meu, hoje trabalha na cidade de São Vicente, que é o Pablo Covas, e ele tinha mais ou menos o mesmo biotipo que o meu, e eu não tinha kimono de qualidade para lutar os Jogos Olímpicos. Eu virei para ele e falei, pô, você não quer me emprestar esse kimono? E ele me emprestou o kimono. Eu fui campeão olímpico com o kimono emprestado. Eu dou esse exemplo porque tem alguns atletas que talvez, pela falta de um kimono, acabam desistindo da modalidade, né? Eu acho que esse tipo de obstáculo, para mim, nunca foi dificuldade, nunca senti vergonha, eu caminhei em frente, enfim. Mas o número de atletas que eram superiores a mim tecnicamente era uma enormidade, né? Mas eu consegui ali, com esforço, fazendo meu judozinho, arroz e feijão, chegar mais longe. Que legal, que legal. Bom, então a informação muito boa. Todo mundo que está nesse mundo sempre fala também que o que vale é perseverar, correr atrás, se preparar, estudar, enfim, em todos os sentidos, né? Então, uma excelente lição aqui do Rogério hoje. O Alexandre está lembrando que você trouxe aqui, quero agradecer também um projeto social que ajudou mais de 300 crianças aqui em São Vicente, então sempre teve um olhar especial aqui para a cidade. O Pablo, que você falou, é meu vizinho, então deixar um abraço para o Pablo Covas, que eu sempre soube também que foi um excelente atleta, né, de muito dom, na verdade,
Habilidosíssimo, habilidosíssimo. Tá dizendo também aqui que o teu irmão, o Ricardo, lutava demais. Então, sim, deixando um abraço aqui para toda a família. Tô vendo que tá aqui também Mitsuji Uno, que também é mestre aí, né? Sempre tá participando das nossas atividades aqui na região, na cidade. Acho que é isso, Rogério. Vou pedir para, então, mais uma vez agradecer primeiro a você pela gentileza de participar aqui comigo dessa nossa live. A gente está fazendo toda segunda-feira para informar um pouco as pessoas a respeito de alguma das atividades ou assuntos que estejam nesse momento com algumas dúvidas. Nós falamos bastante no início da live a respeito dos protocolos sanitários, né, a sua avaliação pessoal, e que é importante que a gente possa encontrar caminhos para retomar, desde que tenha segurança. Mas pelo que eu compreendi, você pode encerrar também assim, falando que o esporte, ele também ele é vida, e nesse momento nós precisamos praticar atividade também, então precisamos achar um jeito de conciliar as coisas. Então, mais uma vez, agradecer você pela gentileza, como disse, um orgulho da nossa região, do nosso estado, do Brasil inteiro, mas em especial aqui da Baixada Santista. É um orgulho poder ver a carreira que você construiu no mundo da luta e agora também no mundo administrativo, que você possa galgar outros caminhos, e nós vamos estar aqui torcendo por você sempre, Rogério. Caio, eu que agradeço o convite de poder participar desse bate-papo com você, agradecer aí todos aqueles que nos acompanharam, mandar um grande abraço para o Alexandre, para o Márcio Reboá, para o Oswaldo Mitsuji Uno, que está aí nos acompanhando, e falar que, para mim, é uma alegria muito grande revê-lo aqui. Eu acompanho já a sua carreira política aí desde o início, tenho certeza que a nossa região está muito bem representada na Assembleia Legislativa do Estado, e o esporte também, né? Você sempre teve o esporte, a atividade esportiva, como uma das suas bandeiras ao longo do seu desenvolvimento político. Então, fico sempre à disposição aqui para ajudar aquilo que for possível, te desejar boa sorte e um grande abraço a todos vocês. Legal, Rogério. Boa noite para você, uma excelente semana. Obrigado mais uma vez pela gentileza aí. Essa live vai ficar à disposição, então quem puder compartilhar, enfim, comentar com alguém que não pôde acompanhar. Tem muita gente dando os parabéns aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Vou dar uma boa noite aqui para o Rogério. Um abraço, Rogério. Obrigado por tudo. Até mais. Bom, pessoal, concluímos aqui uma live muito especial com o Rogério Sampaio. Sei que tem muita gente que está mandando um abraço para o Rogério. Ele praticamente falou com todo mundo, interagiu bastante com a gente aqui. Então, Marcinho Reboá dizendo que está com saudades desse tempo de luta com o Rogério. Manuel Luiz do Nascimento, Cícero lá de São Bernardo também, a Tânia Leal. Então, meu parceiro, vice-prefeito de São Sebastião, Hamilton Pacheco está aí. Cícero Dantas. Enfim, todo mundo, quem puder compartilhar essa live, acho que foi importante para a gente poder comentar um pouco do cenário esportivo brasileiro no que diz respeito, primeiro, à pandemia, essa retomada, com a informação de que o governo do estado liberou os esportes coletivos desde a última sexta-feira. Agora cabe às prefeituras fazer uma regulamentação, aderir ou não a essa questão. E também falamos um pouco sobre a questão olímpica, de como é que estão as nossas perspectivas para o ano que vem. Olimpíadas confirmada para o próximo ano, foi adiada esse ano, e nós conversamos com o Rogério Sampaio, medalhista olímpico aqui da nossa região, de Santos, da Baixada Santista, e que hoje é diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro. Peço mais uma vez, para quem puder compartilhar, é importante para a gente poder chegar em mais pessoas, outras pessoas que não conseguiram assistir. Deixar um agradecimento especial aqui ao Alexandre Rodrigues, que foi quem fez a ponte entre o nosso mandato e o Sensei Rogério, acho que posso chamá-lo assim também. Então, obrigado, Alexandre, pela gentileza e pela boa ideia, tá bom? Um abraço ao Ricardo, que eu estou vendo também, que é parceiro nosso, a Thaís, que está compartilhando. Uma boa noite a vocês. Durante a semana a gente vai divulgar a nossa próxima live, o assunto. Estamos conversando com algumas pessoas. Queremos trazer outra pessoa aí que possa trazer informações importantes e com bastante conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez. Boa noite e ótima semana a todos. Valeu!